Quando nascia o Família Previdência em 2010, a ideia era ser uma previdência privada complementar para os familiares dos participantes da fundação. Mas mal a gente sabia que este projeto mudaria vidas e realizaria sonhos. Ao longo desses anos, o projeto foi se desenvolvendo até se dividir em dois planos. O plano associativo, para participantes da fundação, seus familiares e pessoas vinculadas às novas entidades que aderiram à Fundação Família Previdência. E o plano corporativo, para as empresas oferecerem aos seus colaboradores. Dessa forma, a nossa escalada passou a contar com mais clientes, como corporações, associações e sindicatos. Clientes que enxergaram no Família a melhor escolha. Que escolheram as melhores taxas, que preferiram a transparência e a solidez de uma empresa com 40 anos de mercado e buscaram aprender sobre educação financeira e previdenciária. Hoje, investir e planejar o futuro ficou muito mais fácil e pode ser feito diretamente do seu celular. Então, o que você vai ser quando o seu dinheiro crescer? Você decide o destino, que a gente vai andar ao seu lado até chegar no topo. Família Previdência. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês nessa primeira live de uma série na qual abordaremos assuntos importantes que dizem respeito aos planos previdenciários da Fundação Família Previdência. Eu me chamo Rodrigo Cisnandes, sou participante da Fundação desde 2010, quando ingressei na área de geração da CE. Em 2016, assumi a diretoria de Seguridade aqui na Fundação e desde 2018 estou na presidência da Fundação. Tenho mestrado em administração com ênfase em previdência complementar e sou especialista em direito e prática previdenciária. Na manhã de hoje, estamos reunindo os participantes do Plano Único da CE. Aproveito para cumprimentar o diretor financeiro Bernardo Baggio e também o diretor de previdência Marcelo Paludo, que nos acompanham nessa transmissão. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui, minha primeira live como diretor, né? E espero que a gente tenha uma manhã muito proveitosa aí para todos, esclarecer as dúvidas, né? E colocar, né, o futuro da nossa Fundação Família. Muito bem, o nosso roteiro de hoje ele vai abordar inicialmente uma breve apresentação institucional da Fundação, depois uma atualização sobre como está o processo de retirada de patrocínio. Na sequência, o nosso diretor financeiro vai trazer uma visão sobre os investimentos, né, relacionados ao Plano Único da CE. E, na sequência, o diretor Marcelo Paludo vai abordar o equacionamento de déficit, contribuição extraordinária e também informações sobre o nosso Plano Família Previdência Associativo. A previsão é que as apresentações durem em torno de 1 hora. Esperamos, né, ao longo da apresentação, sanar todas as dúvidas de vocês, mas fiquem à vontade para enviar perguntas, né, para o número de WhatsApp que está na tela. O número é 51, código de área, 993362-410. Então, fiquem à vontade para enviar suas perguntas e, ao final, esperamos responder. Abriremos esse espaço, né, com uma duração aí aproximada de 30 minutos. Lembrando que essa transmissão também ficará disponível em nossa página no YouTube para que os colegas que não puderem estar conosco hoje possam, né, posteriormente assistir. Então, vamos lá, vamos à nossa apresentação. Né? Próximo slide, por favor. Aqui eu trago um perfil geral, né, da Fundação. A Fundação foi criada em 1979, tem 43 anos de existência, é a maior do Rio Grande do Sul, estamos entre as 26 maiores do Brasil, 6,4 bi é o nosso patrimônio acumulado aqui na Fundação, né? Estamos aí com 18,6 mil participantes, hoje nós temos a gestão de 12 planos de previdência, e o nosso maior orgulho, né, a nossa entrega, o pagamento de benefícios, hoje são 61 milhões todos os meses depositados na conta dos nossos mais de 8.900 participantes, né, aposentados e pensionistas.
Ao todo, aí, nós chegamos próximo a 800 milhões de reais pagos todos os anos, né, em aposentadoria complementar ao INSS, religiosamente em dia aí para os nossos aposentados e pensionistas. Próximo. Aqui para vocês conhecerem a gestão da fundação, então nós temos aqui uma equipe especializada, né, em previdência, em fazer a gestão do recurso, entregar em benefício, fazer folha de pagamento, compreende aqui vários setores, né, investimentos, atuarial, setor de benefícios, questão de relacionamento, atendimento ao participante, tecnologia da informação, área jurídica, comercial, contábil, financeira, controladoria, comunicação e marketing. Somos certificados em todos os nossos processos pela ISO, né, 9001, e também, né, temos um selo aí como um ótimo lugar para trabalhar da GPTW, né, que certifica aí toda a nossa gestão. São aproximadamente hoje na fundação próximo a 100 funcionários responsáveis aí pela gestão desses recursos e também da entrega de benefício. Próximo. Aqui nesta tela nós podemos visualizar os nossos clientes institucionais. Então nós tivemos origem lá em 79 num plano único, né, do grupo CE na época. Hoje nós estamos com 23 clientes institucionais, né, a transição recente da CE Distribuidora para o grupo Equatorial e também da CE Transmissão para a CPFL Energia. Nós temos já os planos da RGE, CRM, empresas, né, totalmente privadas, como o caso da Impel. Recentemente trouxemos a gestão do plano da Igreja Anglicana do Brasil, e temos vários outros instituidores, associações, sindicatos, associações funcionárias da CE, Sintec. Eu vou destacar para vocês o SEAP, que é o Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas. Nós também somos auditados pelo Tribunal de Contas, além da Previc, que é o órgão regulador que fiscaliza as entidades de previdência, e os próprios auditores, né, abriram um convênio conosco para colocar o seu recurso aqui na fundação, né, os próprios que nos auditam, que significa aí a própria credibilidade aí da gestão, né, da fundação com os próprios auditores aqui conosco. E mais recentemente nós fechamos um convênio de adesão com a FAMURS, que compreende aí a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul, o que também aí nos dá a possibilidade de vender plano para todos os servidores públicos municipais do Rio Grande do Sul. Próximo. E mais recente, nós estamos conveniando também diretamente com os municípios, né? Esse é um outro plano que nós temos, hoje já compreendendo aí 110 municípios, em 8 estados diferentes, um total aí de 65 mil servidores. Esse é um plano patrocinado pelas prefeituras, né? Que tiveram aí, pela última reforma da Previdência, a obrigação de abrir uma previdência complementar para os seus servidores. Todos os planos eles são segregados, né, o seu patrimônio. Aqui é como está distribuído o patrimônio da fundação hoje dentro de cada um dos planos, né? Nós temos o plano único e o CEPREV, que são os maiores da fundação, né? O CEPREV com mais de 3 bilhões, o plano único com 1,8. Eu destaco para vocês o Família Associativo, que é para os familiares dos nossos participantes, que é um plano instituído, que já tem 125 milhões, né? E mais recentemente, o último plano aí que nós abrimos foi o Família Municípios, que já está aí com 42 mil reais. Esse plano começou recentemente, aqui como está distribuído, cada plano tem o seu patrimônio segregado, eles não se conversam, né? Essa é a posição de dezembro de 22. Aqui é a evolução do nosso número de participantes. Nós, até 2017, nós estávamos com 6,5 participantes ativos, ou seja, em fase de acumulação, e mais de 9 mil aposentados. Então, nós estávamos com mais aposentados e pensionistas do que participantes ativos. Nós fizemos um trabalho de expansão, de crescimento, e nós conseguimos reverter esses valores, né? Hoje, fechando fevereiro de 23, com 9,7 mil participantes em fase de acumulação, né, que é colocando o recurso no plano previdenciário, e o número de aposentados e pensionistas, 8,9, né, deu uma diminuída, absolutamente normal. No caso do plano único, que é o plano mais antigo nosso, nós já estamos com uma média de idade de 75 anos, né, os participantes do plano, média, né, então nós estamos com planos aí bastante maduros e planos também em fase de acumulação, o que é ótimo aí para a manutenção da própria fundação. Próximo. E aqui a composição dos números de participantes dividido entre plano patrocinado e plano instituído, né? O plano patrocinado é quando a empresa também coloca recurso, que é a nossa origem, né?
e os planos instituídos, onde é somente o participante que coloca o seu recurso. Então, nós que tínhamos 6,7% lá em 2015 dos nossos participantes em planos instituídos, hoje já representa 36%, né? Então, aqui demonstra como os planos instituídos, no nosso caso, têm crescido, né? Que é o próprio participante colocando recurso para usufruir em aposentadoria lá na frente. Aqui os pagamentos de benefícios separado por plano, né? Nós temos aí o Plano Único pagando mais de 24 milhões, o CEPREV pagando mais de 29 milhões todos os meses, né? O plano da RGE, CRM, né? O CEN de Previdência também paga, a Família Previdência já paga 354 mil, e esse é o plano da Igreja Anglicana do Brasil, que nós já estamos aí pagando também, né? Já transferimos a gestão para cá, e nós já estamos em negociação aí para transferir pelo menos mais 2 gestão de plano aqui para a Fundação, que as empresas já têm nos procurado para trazer a gestão do seu plano para cá. A média aí mensal de 61 milhões, né, um total de 799 milhões pago em benefício. Aqui é como é distribuído o pagamento dos benefícios, destacando o plano de vocês, né, que é o plano único, que é um plano mais antigo aqui da Fundação, pagando já mais de 24 milhões todos os meses. Bom, passada essa parte institucional dos números gerais, né, da entidade, eu vou entrar agora especificamente sobre a retirada de patrocínio. Esse já é um assunto que nós já abordamos em lives, em vários comunicados, então nós tivemos a solicitação, né, feita pelas patrocinadoras lá em abril, lá em 2020 ainda, eu vou trazer um pouco desse histórico, né? E se tinha uma previsão que em abril de 23 esse processo ficava concluído, né? Isso não ocorreu, né? Teve esse processo, na verdade, ele nem iniciou de fato, né? E ele é basicamente o cumprimento aí da relação contratual entre as patrocinadoras e os participantes, com a individualização das reservas e entrega desses recursos. A gente sabe que esse assunto gerou muito debate, muita discussão. Nós tivemos muitas reuniões, inclusive pelo interior, com os participantes para explicar sobre isso, mas fato que isso tudo está suspenso, né? E no próximo slide eu já quero mostrar um pouco desse histórico para vocês, até para vocês também compreender que isso não é algo que terá um desfecho rápido, né? Quem é que é os atingidos, né? Antes de nós entrar no histórico, por esse pedido de retirada. Então, o pedido de retirada ele está em 2 dos nossos planos, né? Que são os nossos planos principais, os maiores planos da Fundação. Então, o CEPREV e o Plano Único. O Plano Único ele está com 180 ativos, né? Quem que são a maioria desses ativos aqui, se não quase a totalidade, são os chamados exautárquicos, né? Que eles pagam a Fundação para deixar um benefício para a viúva. Nós temos aposentados 2.127 e nós já temos pensionistas 2.278. Já são maiorias pensionistas dentro desse plano, né? Os colegas, a maioria já nos deixou nesse plano. Como eu falei para vocês, a média de idade, somando inclusive as pensionistas, é 75 anos nesse plano, um total de 4.500 pessoas atingidas no plano único, e tem mais os seus dependentes aí que supera 2.000, né? Então, esse é o fechamento da base de dezembro, né, sobre o plano único. O pedido de retirada de patrocínio ele tem início, então, como eu falei antes para vocês, em 2020. A Fundação entrou na justiça contra o pedido de retirada de patrocínio. Nós ganhamos liminar durante um bom período sobre essa retirada. E as novas patrocinadoras ingressaram depois, em 2020, ainda a CE era pública, né? Depois as novas patrocinadoras ingressaram e em 4 e 5 de novembro de 21 elas reiteraram, né? Manifestaram a vontade, né, de manter essa retirada de patrocínio, e se começou toda uma discussão, né, com a própria Previc sobre a legalidade desse processo de retirada de patrocínio, né, em razão da legislação, enfim, uma série de questões, discussões judiciais. A Previc considerou válido o pedido de retirada de patrocínio, e nós tivemos aí que estabelecer um cálculo prévio que nós usamos a base de 31 de dezembro de 21 para calcular a reserva individual, que foi divulgado, está divulgado na área do participante, lembrando que essa reserva já está bastante defasada, né? Esse cálculo, com certeza, hoje ele teria mudanças, né, em razão da própria correção do INPC, que já teve nesse período, mas os dados que foram divulgados era o fechamento do exercício lá de 21, né?
A CMCA, que é uma Câmara de Mediação da Previ, que ela foi acionada, né, pela fundação, aceita pelas patrocinadoras, uma vez que a divergência, né, nos cálculos que a fundação apresentou e que a patrocinadora apresentou estavam expostos e não se chegou num consenso para se fazer um termo de retirada de patrocínio. E aí nós tivemos uma liminar, né, na justiça, que foi concedida a pedido da APAR, que suspendeu, né, todo esse processo de retirada de patrocínio. Próximo. Nós tivemos aí mais recente uma SLS, que foi um julgamento no Superior Tribunal de Justiça que suspendeu essa liminar, então se voltou às negociações para se instalar uma mediação, né? Não se tinha nenhum mediador definido, nem a própria Câmara estava instalada, né? Nós tivemos reuniões no dia 6 de fevereiro de 23, onde se buscou a instalação dessa Câmara. Agora, mais recente, no dia 15 de março, cai essa SLS e retoma os efeitos da liminar obtida antes, suspendendo todo o processo. E no dia 17 de março, agora, né, recente, a própria Câmara de Mediação liberou um despacho suspendendo todo o processo. Então, de fato, sobre a retirada de patrocínio, nós não tivemos nenhum início, porque o início dele ele ocorre quando se tem um protocolo do termo de retirada de patrocínio na Previ. Nós estamos desde 2020 até 2023 e nós nem sequer iniciamos, né, vamos dizer assim, o processo de retirada de patrocínio. Então, eu sei que esse é um assunto que traz muita ansiedade para o nosso participante, mas, né, de certa forma, mesmo que se começasse hoje esse processo, ele é um processo bastante longo, bastante demorado, né, que levaria em torno de 1 ano e meio, né, se tivesse toda a sua tramitação normal. Mas hoje, por força de legislação, por liminar, né, dada pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, está tudo suspenso e nós não temos nem como atualizar cálculo, nem como fazer qualquer discussão, nem dizer exatamente o que poderá ocorrer, né, no decorrer desse processo. Próximo slide. E aqui a gente sempre traz isso, bom, mas se acontecer a retirada de patrocínio, quando ela acontecer, né? Como eu disse para vocês, é algo que não tem nenhuma previsão, né, de acontecer, não tem como nós dar um calendário para vocês, porque está tudo suspenso, mas se ocorrer, quando ocorrer, as opções que o participante tem é de fazer a transferência do seu recurso para um outro plano de benefício, né? Pode fazer a portabilidade, que a gente chama, ele pode resgatar todo o seu valor, só que tem a incidência do imposto de renda no resgate, ou pode combinar as duas questões, que é transferir o recurso para um outro plano de previdência, né, uma parte do recurso, e resgatar uma outra parte do recurso. Então, essas seriam as opções em caso de ocorrer uma retirada de patrocínio, quando ocorrer. Para isso ocorrer, a patrocinadora tem que fazer a quitação, vamos dizer assim, do contrato previdenciário, né, individualizando a reserva de cada um dos participantes, num cálculo, né, que leva em consideração o salário, né, livre de qualquer contribuição, pela expectativa de vida de cada um. Como o tempo vai passando, a expectativa de vida também vai mudando, e também os próprios valores de salário, eles tiveram reajustes e mudaram, né? Lembrando que mesmo com a questão da extraordinária, que tem o plano único, a patrocinadora é que quem tem que quitar todo o seu déficit, o participante não vai ter desconto, né, pela extraordinária na sua reserva, porque ele já está pagando isso mensalmente, mas a patrocinadora tem que fazer a quitação de toda a parte de déficit, né, que pertence para ela. Então, é sempre o benefício líquido do participante que acaba levando em consideração aí para fazer esse cálculo, mas, como eu disse para vocês, isso ainda vai longos anos pela frente, então qualquer cálculo, né, que se queira saber agora, ele vai estar aí defasado, então não temos outra saída aqui que senão aguardar, né, qualquer definição com relação a isso, e a Fundação sempre vai estar noticiando aí, fazendo também reuniões com os participantes para explicar todas as opções e como vai funcionar isso. Próximo. Bom, aqui nós já vamos entrar na questão da rentabilidade, né, explicar como têm se comportado os investimentos da Fundação nesse último ano, né? Lembrando que somos uma entidade sem fins lucrativos, todos que estão aqui na Fundação obrigatoriamente são participantes, então é nós mesmos cuidando de um dinheiro que é nosso, né, rentabilizando para receber em benefício lá na frente. Eu já vou passar para o nosso diretor, que é oriundo aqui da casa, já foi nosso gerente de investimentos, já está há um bom tempo trabalhando na área de investimento da Fundação e que na metade do ano passado assumiu como nosso diretor financeiro, Bernardo Baggio, para ele falar um pouco sobre a rentabilidade para vocês.
Perfeito, presidente, muito obrigado. Então, vamos tratar um pouco sobre a rentabilidade, passar como foram os últimos anos, como é que está a situação desse plano, né? Primeiramente, me apresentar, como o presidente comentou, estou aqui na casa desde 2014, ingressei na área de investimentos, como técnico na área de investimentos, né? Qual fiquei até meados de 2018, alçando a posição de gerente, e a partir, como o presidente comentou, desde o ano passado como diretor financeiro, né? Eu tenho formação em Direito e Economia, pós em Gestão Empresarial, MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, e sou mestre em Economia Internacional pela Unicinos, né? Então, falando um pouco sobre a questão dos investimentos, né? A Fundação Família aí ao longo dos últimos 15 anos, essa é a rentabilidade consolidada acumulada, conseguiu alcançar 325% contra o CDI, que é o ativo livre de risco, aí mais uma taxa pós-fixada, né? 280% nesse mesmo período, e também os demais indicadores, né, como INPC e inflação e GPM em 210%, com a poupança 150%. Então, a rentabilidade da fundação de forma consolidada, ela supera com folga o CDI, né, que seria aquele ativo que não tem volatilidade ao longo dos meses, né? Então, apesar de, como a gente vai ver no slide seguinte, o plano, ele, ao longo dos últimos 20 anos, né, 21 anos aí, apresentou essa rentabilidade, 1.137%, contra 889% aí do CDI comparado. Como a gente pode ver, ao longo desses períodos, né, nós temos momentos em que a rentabilidade ela consegue superar com folga o CDI, enquanto outros em momentos de maior dificuldade, e ao longo desses últimos anos nós tivemos diversos momentos, né, desde 2008 pelo menos, nós tivemos muita instabilidade econômica desde a crise do subprime nos Estados Unidos, depois crise doméstica entre 2013 e 2014, né, 2015 ali aquele período mais turbulento na economia brasileira, e agora nesse último momento aí 2020 e 2021 a questão do coronavírus, né, da pandemia afetando as taxas de juros num primeiro momento para baixo e depois no segundo momento aí para cima com o retorno inflacionário, né, oriundo das restrições na cadeia das cadeias de produção e também da retomada econômica, né? Isso tudo, desse incremento de recursos, né, que foram destinados pelos governos a fim de evitar uma piora e uma depressão econômica nos períodos de 2020, né, uma injeção muito grande de recursos, acabou como reflexo tendo um resultado inflacionário grande, o que obrigou todos os bancos centrais ao longo do mundo, né, e ainda continuam a aumentarem suas taxas de juros para tentar conter a inflação. A inflação não está alta só no Brasil, né? A inflação hoje ela é alta em todos os países, seja Estados Unidos, Europa e outros países desenvolvidos, isso também ocorre, né? Inglaterra recentemente com taxa de juros de 10%, França 8, 9%, desculpa, de inflação, né? Estados Unidos com a inflação beirando aí 6%, isso obrigou esse aumento nas taxas de juros, né? Complicando a situação de ativos, né? Então todos os ativos ao longo do mundo tem se depreciado, isso não foi, nós acabamos sofrendo isso mais o ano passado, né, não tanto em 2021, não tanto em 2022, os países desenvolvidos têm sofrido isso ao longo de 2022 e também nesse início de 23, como inclusive, como, né, os senhores devem ter visto questão de quebra de bancos, né? A gente viu aí a quebra do banco do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, quebra do banco Credit Suisse na Suíça, né? Um banco com 160 anos de história também sofrendo. Então esse é um resumo, né? Um problema mundial que gera a questão inflacionária, gera a necessidade de aumento de taxa de juros, consequentemente ativos cuja precificação é mercado, né? Esse plano aqui
Ele é um plano que tem cerca de 35% a 40% dos ativos, né, que são as NTNBs marcados na curva, ou seja, ele não gera volatilidade. Entretanto, os outros 60% eles têm e sofrem aí impactos de reprecificação ao mercado nesses números, né? Então, como a gente vê ao longo dos últimos anos, apesar de alguns momentos o plano ter sofrido, ter perdido para o CDI, o histórico dessa gestão de longo prazo, ela é vitoriosa, né, superando então esse indexador. O próximo slide. Então, nos últimos anos a gente vê, né, um resultado, o plano alcançando um resultado positivo frente à taxa mínima atuarial, né, ele alcançou, em 17 superou, em 18 superou com pouca folga, em 19 superou com bastante folga, em 20 ele já começou a ter essa dificuldade, né, como a gente viu, o CDI foi de 2%, então teve uma grande dificuldade nesses ativos, né, em ter retorno sobre ativos. Houve uma queda muito brusca em todas as taxas de juros em todo o mundo. Em 21, esse retorno, né, das taxas de juros, a gente saindo aqui para próximo de 12%, e o ano passado indo a 13,75% aqui, o que gerou aí uma reprecificação muito forte em ativos marcados a mercado. Em 2020, então, houve esse plano não conseguiu superar a taxa mínima atuarial, e 21, então, foi a maior dificuldade que ele apresentou, né, sendo até com resultado negativo frente à taxa mínima atuarial, e aí puxado, né, em 20 e 21 aí em boa parte pela inflação, né, que esse plano tem que recuperar, né, ele tem que rentabilizar a INPC mais uma taxa mínima de juro real, e com isso aí a inflação muito forte o ano passado gerou esse descasamento, em 2021, desculpa, gerou esse descasamento grande frente à TMA. Mas quando a gente olha no acumulado, né, nesse período, a gente vê aí com a taxa mínima atuarial em 84,48% contra uma rentabilidade acumulada de cerca de 79%. Então, apesar de 2021 ter esse grande descasamento, ao longo do tempo a gente vê uma proximidade aí com a taxa mínima atuarial, mas não conseguindo justamente estabelecer por conta do ano de 2021, que foi bem fora da curva aí, né, no cenário doméstico. Mas frente a outros indexadores, né, como o CDI, ganhando com muita folga, né, 30 pontos acima do CDI, outros índices de mercado, como é o IMAB 5+, que traduz aí os títulos públicos federais em 72%, o IMAB, que são os títulos públicos federais os 5+, com prazo de vencimento acima de 5 anos, o IMAB, uma cesta aí de índices de títulos públicos federais, e as NTNBs em 75%, e outros indexadores como poupança CDI, também aí, né, com um resultado muito aquém, ou seja, o plano conseguindo superar os principais índices de mercado, infelizmente não conseguindo atingir aí o mínimo atuarial dele mesmo, né? O próximo slide, por gentileza. Então, carteira, né, entrando um pouco na questão dos investimentos do plano, né, ele é um plano hoje que tem 1.800 em carteira, né, como a gente pode ver aqui a abertura dele, onde estão distribuídos os investimentos que ele faz, né, 70% é renda fixa, né, em sua maioria os títulos públicos federais, como comentei, 60% dele, os demais ativos de crédito que tem, que são debêntures e letras financeiras, representam uma parcela muito pequena, mas que não geram problemas para esse plano, eles têm uma rentabilidade aí condizente com o mínimo atuarial dele. Operações compromissadas é a parte do caixa, em que esse plano mantém os recursos para fazer frente às obrigações de curto prazo dele, até recursos transitórios, nos quais são feitos desinvestimentos e investimentos em ativos. Parte de renda variável, então ações, é uma parcela onde o plano sofreu um pouco mais, né? Parte de bolsa nos últimos anos não teve uma adequada performance, né? Mas nós temos aí uma gestão própria, que é a parte da carteira própria de ações e fundos de índice, que é gerido internamente pela fundação, pela equipe de investimentos, cerca de 8%. 10%, então, é gerido 9,66% através de gestores terceirizados, no qual a fundação interage com esses gestores, são fundos exclusivos, em que há um debate com o gestor a fim de capturar em percepções desses gestores acerca dos movimentos e ações no mercado, né, uma troca de experiências e troca de conhecimento com esses gestores, e a parte BDR de ETF, que são ativos vinculados a investimentos no exterior, mas pela resolução
pela resolução 4994, eles devem ser classificados como renda variável, eles têm seu investimento feito e sua volatilidade oriunda de investimentos no exterior, né? Então são os BDRs de ETF, toda a volatilidade aqui, ela vem de bolsa, investimentos e câmbio, né? Então ele aproveita essa diversificação, esse poder de diversificação com os índices exteriores, né? Fundos estruturados, né? Aqui foi um grande incremento feito nos planos nos últimos anos, né? Que são os fundos multimercado estruturados. Então eles conseguem capturar e fazer movimentos de mercado com bastante agilidade, capturando oscilações de mercado, né? Então eles conseguem investir em ativos no exterior, bolsas, juro, moedas. Então eles conseguem capturar os mais diversos mercados, mais diversas classes de ativos, e com isso eles trazem um retorno. Mercados, né, quando não estão muito bons, eles conseguem capturar em alguns outros tipos de ativo, se proteger. Eles têm uma grande capacidade de fazer esses movimentos mais rápidos, né? É uma participação que a Fundação tem montado desde 2020 e nesse plano já alcança 7%. Ano passado teve uma rentabilidade fora da curva, aí foi então, cerca de 6 fundos com com características bem diversificadas e conseguiram capturar ao longo do ano passado um retorno bem importante. Parte de investimento imobiliário, né, os imóveis ainda com uma posição residual e por conta da 4661, da resolução 4661, referendada pela 4994, nós temos prazo de desinvestimento nesses ativos até 2030, né, a parte dos imóveis, posição bem residual e bem pequena na participação do plano. Os CRIs que são certificados recebíveis imobiliários, eles eram classificados na 4661 dentro da renda fixa, na 4994 foram reclassificados para dentro do segmento imobiliário. Então nós carregamos aqui hoje esses investimentos, mas eles eram renda fixa até o ano de 2021, 2022, então com a edição da 4994 foram reclassificados. E a parte de fundos imobiliários, também uma posição aqui remanescente de um fundo já desinvestido e que teve seu encerramento em fevereiro deste ano. Então, uma posição pequena também nessa classe de ativo. E operações com participantes, né, que são os empréstimos realizados aos próprios participantes, aí, 50 milhões de reais. E, por fim, né, precatórios que esse plano recebeu, né, créditos de ação judicial que vinha desde 1998, né, que ela vinha, essa ação judicial sendo proposta. O ano passado teve aí um resultado, um acordo entre a ABRAP e a União, e com isso, então, esse plano recebeu esse precatório que deve vir aí, já foi incluído no orçamento, né, e aí aguardando ver se ele vai conseguir ser pago ou não ao longo desse ano, se não, né, no ano que vem ou nos próximos anos, de acordo com a capacidade de pagamento aí da União, em vista aí da PEC dos precatórios, né, que foi aprovada no ano passado. Aproveitando também, né, para replicar a estratégia diversificada, né, para replicar essa estratégia, né, uma pessoa que quisesse fazer a mesma estratégia que a Fundação tem, teria que fazer pelo menos um investimento em 23 diferentes fundos de investimentos para poder replicar a estratégia que hoje a Fundação, nesse plano, tem, né. Então, próximo slide, né, comentando um pouco sobre a movimentação dos investimentos, né, e a estratégia de investimentos. Hoje, qualquer investimento, ele para ser realizado, ele precisa, né, passar pela equipe técnica de investimentos da Fundação. Essa equipe técnica, ela recomenda um comitê de investimentos, que é composto aí por 6 pessoas, inclusive o diretor financeiro e outros 5 membros. Então, esse investimento, ele tem a sua recomendação no comitê de investimento, que é encaminhado à diretoria executiva, e dependendo do nível do investimento, ele tem que ser aprovado também pelo conselho deliberativo, né? Então, mensalmente, esse comitê de investimento, ele se reúne, né, obrigatoriamente, todos os meses ele tem a reunião, que é a reunião ordinária, onde são
feitos as avaliações dos investimentos, como é que estão a carteira dos planos, como é que está o resultado dessa carteira de planos, onde é discutido a estratégia de investimentos, é avaliar esses investimentos, eles têm um acompanhamento de uma consultoria de investimentos e outra consultoria de investimentos que não a mesma que auxilia nas estratégias desses investimentos, ela faz a avaliação desses investimentos nos seus resultados. Então, temos uma consultoria que faz ajuda nessa composição da carteira de investimentos dos planos e outra consultoria que faz essa avaliação. Hoje, né, todos os planos eles têm uma política de investimentos individualizada, específica para cada plano, que ela também ela tem uma análise dessa equipe de investimentos, passa na diretoria executiva e é necessariamente e anualmente revista pelo Conselho Deliberativo essas alocações de investimentos feitas pelos planos. Essa alocação, como é que ela é feita? Ela é feita através de uma estratégia chamada Asset Liability Management. O que isso consiste? Em que nós fazemos é feito todo o mapeamento do passivo do plano. O que é o passivo do plano? O passivo do plano são as obrigações que o plano tem para com seus participantes. Então, é feita a análise de cada uma das obrigações que o plano tem com o participante, quando que o plano vai ter a necessidade do desembolso, quanto que é esse desembolso ao longo de toda a vida, né, atuarial desse participante. Então, é feito através da tábua de mortalidade, qual a expectativa de desembolso do participante, pensionista, dependente, qual que seria essa obrigação, e com isso, então, ao longo, isso forma um fluxo de pagamentos, né, um fluxo de desembolso, e aí, então, o ativo do plano, que é os investimentos desse plano, são feitos olhando esse passivo, porque um grande risco de um plano de benefício é ter um descasamento em relação ao passivo, ou seja, essa necessidade que nós temos ao longo do tempo de fazer os pagamentos. Isso necessariamente nós temos que fazer esse casamento entre a obrigação que o plano vai ter e a geração de ativos que esse plano precisa ter em termos de casamento, porque não adianta nós investirmos em ativos que vêm, por exemplo, em 2050, se a obrigação, como o presidente mostrou ali, uma obrigação ela está no médio a longo prazo, né? Então a gente vê o desembolso desse plano no curto prazo é de cerca aí de 21 milhões de reais. Então ele tem que gerar esse fluxo de pagamentos para fazer também esse pagamento. E ao longo do tempo, isso vai sendo feito a análise e a revisão anual para um período de 5 anos, né? Então ele olha um horizonte de 5 anos, mas todo ano ele é revisto. Com isso, então, são feitas movimentações, né, e aí, ao longo dos últimos 5 anos, a Fundação aí praticamente fez a movimentação aí de 90%, 100% aí de todo o seu ativo, houve esse giro, né, movimentação nos investimentos, ou seja, demonstra que a gestão ela é ativa, né, ela não é uma gestão passiva em torno dos seus investimentos. Esse plano, né, em boa parte, ele tem uma cerca aí de 40% dos ativos marcados na curva, né? O que significa isso? Pode passar o próximo slide, né? Cerca de 40% dos ativos, né? Aí NTN-Bs, né? Que são os notas do Tesouro Nacional, do tipo B, prazos diferentes de vencimento, elas são marcadas na curva. O que ela vai fazendo? Ela vai percorrendo essa linha laranja. Ela não vai tendo volatilidade ao longo do tempo. O juro e a correção monetária, ela vai sendo incorporada no preço desse ativo e, portanto, não gera volatilidade, como a gente viu ali no ano de 2021, uma volatilidade, né, uma perda de valor nesse ativo. Já os ativos marcados na curva, a mercado, né, que são outro percentual, outra participação aí, cerca de 30% também, entre 30% a 40% das NTNBs da carteira desse plano, eles são marcados a mercado. O que acontece? Eles vão, ao longo do tempo, tendo essa volatilidade que a gente vê ali na linha preta, né? Então, por vezes, ele tem um valor que ele supera o valor que ele foi comprado lá na curva, por vezes ele fica abaixo, mas ao longo do tempo, carregado até o vencimento, eles vão ter o mesmo valor, o mesmo retorno para a carteira do plano, né? Então, por vezes vai ter essas flutuações na carteira de um plano, mas ele tem esse objetivo de longo prazo. O que acontece aqui, o diretor Paulo vai comentar mais adiante, a legislação
pela Previ, que nos obriga que anualmente nós façamos aí esse equilíbrio, né? Quando os ativos, aí as provisões, o ativo do plano ele fica abaixo das provisões matemáticas, é necessário então fazer o equacionamento, mas ao longo do tempo ele acaba, né, como a gente viu, atingindo aí, pode atingir a meta atuarial, mas por vezes vai ter alguns momentos em que isso vai ter esse resultado não adequado aí frente às necessidades do plano, né? Próximo slide, por favor. Então, né, ao longo do ano de 2022, comentando os resultados, nós tivemos bastante instabilidade, né? Foi um ano que vem resultados, impactos ainda desde lá de 2020, como eu comentei, foi um ano bem difícil para os ativos internacionais, aumento de taxas de juros em todo o mundo, nós tivemos parte desse aumento, né, ainda lá em 2021, 2022 foi um ano muito ruim também para os ativos externos, então o aumento nos preços, na taxa de juros no mercado internacional obrigou também a inflação ao longo de todo o mundo, né, isso acaba acarretando e impactando no Brasil também, fez com que o governo, o Banco Central, tivesse que manter a taxa de juros, a Selic, ainda elevada, né, com aumentos ainda, estabilizando, colocando ela em 13,75, iniciando todo o cenário, né, eleitoral, gerou também bastante estabilidade, cerca das perspectivas que isso ia gerar. Esse ano ainda temos esse cenário se mantendo acerca de como é que vai ser o andamento da política fiscal, né? Tem bastante receios de como vai se dar a política fiscal, se ela vai atender aos objetivos de longo prazo que precisam ser feitos. Isso tem pressionado e tem gerado essa discussão e briga de governo com o presidente do Banco Central, dizendo que a taxa Selic está em patamar elevado, e já seria importante essa redução para permitir que a atividade ela se recuperasse, em que ela se desenvolvesse um pouco mais. Com isso, as empresas aí que têm ações em bolsa, elas têm sofrido bastante, né? Porque além do impacto na receita, elas têm sofrido o impacto também no valuation delas, que é o fluxo futuro que elas têm de caixa, descontada a uma taxa de juros trazida ao valor presente, né? Então, esse desconto, quanto maior a taxa de juros, menor o valor presente desses ativos. Então, todo esse cenário tem sido bastante impactado, e lá no mercado externo também tem sido de aumento de taxa de juros com ida, né? A gente tem visto aí recursos também migrando para ativos de menor risco, como os treasuries norte-americanos, com taxa de juros aí de 5%, isso tem gerado aí também estabilidades em todo o mundo, então é um cenário bastante incerto. O Brasil passou por essa estabilidade e vem passando desde 2020. O cenário ele tem se mantido instável, né? O resultado do ano passado chegou próximo aí da taxa atuarial, foi um resultado já um pouco melhor. Esse ano também tem tido bastante volatilidade, as taxas de juros estão bastante atrativas para investimentos em NTNBs aí em cerca de 6,4%, 6,5%. Esse plano, nós gostaríamos de incrementar os ativos em curva para reduzir a volatilidade, mas como o presidente comentou, ele está sob objeto aí de um pedido de retirada de patrocínio e não é bem visto, né, não é adequado num plano de retirada de patrocínio fazer a marcação de ativos na curva, o que tira a liquidez desses ativos, né, porque quando os ativos eles são marcados, quando eles são comprados para marcação na curva, é necessário que seja emitido uma declaração de que ele tem condições de levar, o plano tem condições de levar esses ativos até o seu vencimento, e isso não pode ser feito, essa declaração, né, frente a esses pedidos de retirada, né, que se encontram por vezes movimentam, não movimentam, e isso, né, pode não ser o caso aí de levar os ativos na curva, né, até o seu vencimento frente a esses pedidos e frente a essa situação que está posta nesse plano. No cenário externo, né, quando comentei, também aí, próximo slide, por favor.
O cenário externo também, né, tem o ano de 2022 teve no início, lá em março, abril, a guerra, né, Rússia-Ucrânia, esse desenrolar gerou elevação no preço de commodities internacionalmente, né, preço de commodities agrícolas teve seu impacto, né, subiu bastante, uma vez que a Ucrânia é um grande produtor de commodities. Petróleo também sofreu bastante, gerando impactos inflacionários em preços de combustíveis. A Rússia é um grande produtor de petróleo, houve restrições a exportações russas de petróleo, pressionando também a oferta desse derivado, do petróleo e seu derivado no mercado internacional. Então, teve bastante avanço, teve bastante instabilidade ao longo de 22, também vem repercutindo em 2023, ou seja, os últimos anos eles têm sido bem desafiadores aí para os investimentos. Passando aí a palavra para o diretor. E por fim, que esqueci desse slide, mas é importante comentar, esse aqui, por vezes, há questionamentos, né, principalmente os participantes questionam a equipe ao atendimento, que é encaminhado à equipe de investimentos, porque, por exemplo, o ano passado, em que o CDI, né, foi maior do que a rentabilidade, como a gente vê ao longo e no acumulado dos anos, o plano ele supera com folga o CDI. Mas no ano passado, no 2021, por exemplo, o CDI 2021, desculpa, o CDI teve um resultado muito acima do plano, né, o plano negativo, e por que aí de não fazer esse movimento, né? Esse plano, como a gente viu, ele tem um ativo aí de 1,8 bi, é bastante recurso, né, para fazer movimentos de curto prazo, e como a gente vê aqui é um estudo do JP Morgan a respeito aí de em retornos do S&P 500, que é o principal índice acionário dos Estados Unidos, né, um desempenho de um investimento realizado de $10 mil em janeiro de 2001, com o resultado em 31 de dezembro de 2021, ou cerca de 20 anos investido. Ao longo desses 20 anos, se a pessoa mantivesse recurso investido permanentemente, né, ela teria um retorno de 50, os 10 mil se representariam $52 mil, né, um retorno aí de 8,6 ao ano. Se ao longo desses 20 anos, né, o que a gente teria aí cerca de 4 mil dias, ela perdesse os 10 melhores dias apenas, né, ou seja, em 20 anos ela perdeu os 10 melhores dias, ela já teria um retorno de 4,4 de 23 mil dólares, né, ou seja, já teria aí uma perda de 30 mil frente ao totalmente investido durante esse período. E se nesses 20 anos ela tivesse perdido os 20 dias, esse retorno já cairia para 1,7%. Em 20 anos, perder 30 dias, né, dos 4 mil dias úteis que teve, perdeu 30 dias, ela já teria um retorno negativo. Ou seja, é isso que demonstra que fazer time de mercado, ou seja, tentar achar aquele melhor dia e o pior dia é algo extremamente difícil, né? Extremamente que mesmo um melhor investidor, se ele tivesse perdido 10 dias, ele já não conseguiria então atingir esse resultado igual ao ter mantido esse investimento. Então, a fundação ao longo da sua história, né, e frente à necessidade, frente ao objetivo de rentabilizar os recursos para fins previdenciários, a melhor estratégia é a de manter um portfólio aderente ao seu passivo, né, que é as obrigações previdenciárias, e por vezes, né, ela vai ter retornos negativos, mas frente ao resultado, aí de longo prazo ele vai ser positivo, porque desinvestir, né, como a gente viu, 500 milhões, né, por exemplo, em ações e investir isso rapidamente, não vai ser possível fazer isso num dia, né, e perder dias bons representa aí uma queda no resultado, né, ao longo desses anos, né, então tentar acertar os melhores e os piores dias não é possível, né, tem estudos, né, que mesmo a pessoa que investe nos piores dias nas bolsas, que não teria um resultado como fazer investimentos consistentes ao longo do tempo. Isso tem bastante literatura acerca desse tipo de situação, né, depois aí, caso seja o caso, só pedirem aí que a gente encaminhe essa literatura para aqueles que têm maior curiosidade sobre o assunto. Então, agradeço, passando aí ao diretor Paludo para explicar um pouco mais sobre as circunstâncias aí do passivo do plano.
Obrigado, diretor Bajo. Mais uma vez, bom dia a todos. Vou rapidamente aí me apresentar. Meu nome é Marcelo Paludo. Estou aí nesse desafio, né, como diretor de Previdência, mandato de 4 anos, passou já meio ano, mais ou menos. Eu fui funcionário da CE, da área de distribuição, né, passei toda a minha carreira na gerência metropolitana, praticamente. Fui funcionário por exatos 21 anos, entrei em 2001, saí no ano passado, em julho de 2022. Sou participante do Plano CE-Prev, né? Quando ingressei já não era mais possível o ingresso no Plano Único, né? Mas entrei bem naquele momento de formação do Plano CE-Prev, ingressei no CE-Prev. Aqui na fundação eu tive um mandato de conselheiro deliberativo como titular por 6 meses e um mandato como suplente por 4 anos, que se encerrou na metade do ano passado, quando eu então aceitei aí o desafio, né, de ser diretor de Previdência, participei do processo seletivo e posteriormente do processo eleitoral. Como não poderia deixar de ser, né, hoje o espaço maior aí ficou para o diretor Baja, a questão de rentabilidade dentro do resultado, apesar de ser um item, né, do resultado, mas é um item muito significativo. Mas vamos então, procurando obedecer o tempo proposto aí, falar com relação aos resultados do Plano Único. Pode passar, por favor? Então, né, nosso Plano Único, que nasceu lá no final dos anos 70, né, a fundação nasce lá em 79, efetivamente as contribuições a partir de 80, né, e nasce com o Plano Único. É um plano mutualista, né, o que significa isso? Um fundo único coletivo, onde todos contribuem, né, vamos pegar aí a figura de um condomínio, né, onde todos contribuem para ter o objetivo no final, né, um plano como a Constituição determina, né, por se tratar lá no início, até bem pouco tempo atrás, um plano de uma empresa estatal, né, um plano onde as contribuições deveriam obrigatoriamente ser paritárias. O objetivo do plano é o benefício, né, o histórico de um plano, né, basicamente, né, a partir do regulamento e do objetivo, né, o benefício proposto e almejado, né, uma fase de acumulação e depois uma fase, né, de recebimento de benefício, né, primeiro aposentadorias e depois pensões, né. Essa é a estrutura básica dos planos e especificamente aqui do Plano Único. Ele prevê um benefício vitalício, né, diferente de todos os planos, já quando nasce o Plano CEPREV, que houve um incentivo da empresa à migração, vocês estão entre os que optaram por não migrar, mas o plano que nasce ali, o CEPREV, para quem ingressou a partir dali, entre os quais estamos nós 3 diretores, né, ele não é mais um plano de benefício vitalício. Avaliações atuariais anuais, né, ou seja, no todo ano nós precisamos, e dentro de todas as possibilidades, né, e variáveis, buscando o objetivo do regulamento lá com o benefício vitalício, verificar, né, se as contas fecham, se o plano está, como está na linha de baixo ali, com equilíbrio, né? O objetivo não é nem ter superávit e muito menos ter déficit. É um equilíbrio onde o plano possa obedecer seu objetivo, né? Alcançar o seu objetivo do benefício vitalício para todos. Pode passar, por favor? Então, aqui nós colocamos aí os últimos 15 anos, né, dos impactos nas provisões matemáticas, desde 2007 até, deixa eu pegar para o outro lado aqui, até 21, né, que é o ano que nós estamos equalizando aqui. Então, a gente pode observar que aqui no final nós temos os valores somados e atualizados pelo INPC. Então, os 2 maiores impactos, né, é a questão da alteração da tábua de mortalidade e a questão da alteração da taxa de juros.
Taxa de mortalidade é um problema bom, vamos assim dizer, né? O plano, quando nasce lá nos anos, final dos anos 70, a gente tinha uma expectativa de média de vida que não chegava a 60 anos, né? Esta era a realidade dos anos 70, né? Hoje, nós temos uma expectativa de vida aí que, né, quase 30 anos a mais, chegando perto dos 87 anos. Isso é muito bom, né? Estamos vivendo mais, estamos vivendo com mais qualidade, estamos vivendo com mais saúde, mas, né, existe também a questão da saúde financeira do plano. Qual o objetivo do plano? Benefício vitalício, né, ao aposentado e posteriormente aos pensionistas até a morte. Então, né, toda a mudança, né, de expectativa de vida, ela com certeza impacta financeiramente, né, nesta busca anual aí do equilíbrio do plano, e a gente vê ao longo dos anos, e esse ano também, né, no 21 que nós estamos falando aqui, isso deu um impacto de em torno de 94 milhões. A outra questão que já foi amplamente abordada aqui pelo diretor Baggio, né, o presidente também comentou alguma coisa, a questão da alteração da taxa de juros, né, esses são os dois grandes impactos. Outros dois itens importantes, três itens na verdade, né, lá em 2007 teve o cálculo do INSS hipotético, né, que foi na verdade uma alteração do regulamento que ocorreu em 2007, mas foi retroativa a 2004, em função da reforma da Previdência que ocorreu lá em 2003. Né? Então, isso teve um impacto aí, né, considerável se atualizarmos, já nós chegamos em 235 milhões. Outros dois pontos importantes, alteração família média e adoção do família efetiva. Né? Isso diz respeito à composição do grupo familiar. Né? Os dependentes, né, tanto esposa, filhos que sejam dependentes, conforme o regulamento e conforme a legislação, tudo isso impacta nos valores necessários, né, que nós temos que juntar nesse fundo único e coletivo, que é o plano único, para que a fundação possa, ao final, atender a todas as necessidades previstas no regulamento. Então, esses são os grandes impactos aqui, e nós temos outros, né, como a alteração do fator de capacidade, a alteração do crescimento salarial, a alteração de entrada em aposentadoria, a alteração de tábua de entrada em invalidez. Então, nós vemos que, na verdade, todos os itens da nossa vida, né, ao longo das fases, tanto de acumulação quanto de recebimento, acabam impactando no plano. Né? Se existe uma alteração por algum motivo, né, da escolha da idade de entrada em aposentadoria, né, alguma política da empresa que mexa na questão do crescimento salarial, né, o salário tá ligado diretamente ao valor que é depositado, né, guardado todos os meses, também aportado pelas patrocinadoras. Então, todo ano, a fundação tem que sentar e fazer todos esses cálculos, né, e isso passa pela área técnica, isso passa pela diretoria e, em última análise, é aprovada no Conselho Deliberativo, buscando exatamente o quê? Buscando este equilíbrio, né, que permita que lá, ao final, né, o plano tem o saldo necessário para pagamento da última pensão da última viúva. Esse valor, né, histórico, aqui nós chegamos um saldo negativo de 1.271 milhões. Com relação ao plano único, sempre é falado, mas acreditamos que deva ser sempre lembrado, né, nós tivemos ao longo da história do plano, uma série de despesas com ações judiciais. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma questionando justiça ou injustiça, né? Se os participantes entenderam necessário entrar com ações, a justiça julgou que era válido o pleito, isso tem que ocorrer, né, nas esferas que precisam ocorrer. Mas nós precisamos sempre lembrar, né, que nós estamos falando de um plano mutualista, né, onde nós temos um fundo único e coletivo.
né, as saídas de dinheiro que não estão previstas lá no regulamento do plano, né, e ações judiciais com certeza não estão, né, acabam impactando, né, na questão de caixa, não na questão das provisões, né, matemáticas, mas na questão de caixa do plano. E esses valores, né, pegando valores históricos ali, como nós temos o valor histórico dos impactos nas provisões de 810 mil, esse impacto, né, das ações judiciais ao longo da história do plano, valores históricos são 746 milhões, né, 810 milhões e 746 milhões, então a gente vê que são valores muito próximos e acabaram, claro, impactando fortemente, né? Claro que nós temos toda a questão aí, principalmente do contexto agora pós-pandemia, a partir de 20, que o diretor Baggio já colocou detalhadamente, mas este é um ponto que nós precisamos relembrar, né, toda vez que se fala, porque realmente é um fator assim de impacto muito significativo no caixa do plano. Pode passar? Né, então, aqui só reforçando, né, a gente vê uma situação de muito próximo de equilíbrio, que é o objetivo do plano, até 2020, né, onde nós temos, então, né, a pandemia aí do coronavírus e todos os impactos, né, para a economia mundial e, em especial, do Brasil. Pode passar, por favor? Então, agora, falando mais diretamente com relação à contribuição extraordinária, né, um breve histórico aqui das contribuições, e só para lembrar e reforçar, né, e se alguém eventualmente não percebeu, quando nós mandamos e-mail, né, informando a questão da contribuição extraordinária do Plano Único a partir de abril agora deste ano, a gente mandou todo o histórico do estudo dos cálculos. Tá? Nos anos anteriores, a Fundação não enviava, mas a gente achou importante, né, a partir de agora, até por uma questão de mais transparência, não que antes não existisse, mas de mais transparência na relação, né, da Fundação enquanto gestora do plano e dos participantes. Então, equacionamento de déficit, né, o objetivo é evitar falta de recurso no longo prazo para que o plano possa atender o seu objetivo final, que é pagar as pensões de todos os aposentados e pensionistas, dentro de um plano vitalício, né, até a morte. Então, os déficits de 12 a 15 equacionados e cobertos por 3 contribuições, que é o que se tinha até março de 22, né, três linhas de desconto lá no contra-cheque que totalizavam 8,97%. Pode passar, por favor. Abril de 22, então, foi acrescentado o equacionamento déficit de 212 milhões, né, apurado em dezembro de 20 e unificado numa única contribuição extraordinária, né, que tinha os percentuais de 3,6 para os ativos exautárquicos e 9,4 para os aposentados e pensionistas, com prazo estimado, né, da duração toda do plano. Pode passar, por favor. Abril de 23, então, né, nós temos o acréscimo do equacionamento do déficit de 385 milhões, apurado em dezembro de 21, valor mínimo que deve ser equacionado de acordo com a legislação, né, e nós passamos, então, a ter uma contribuição, uma nova contribuição de 2,10 para os ativos e exotárquicos e 8,36 para os aposentados e pensionistas por um prazo de 2,6 anos, 151 meses, com a manutenção dos percentuais, né, que já vinham sendo aplicados desde abril de 22. Pode passar, por favor. Os fatores já foram, né, amplamente debatidos, falados aqui. Conjuntura econômica desfavorável, que impactou na rentabilidade do plano dos últimos anos, em decorrência da pandemia e todos os desdobramentos que a pandemia, né, vem causando na economia mundial e acrescida ainda essa questão da guerra na Ucrânia, né?
Os ajustes que pactaram o volume de compromisso do plano por conta da longevidade dos participantes, né, aquela questão, aumento da expectativa de vida, é um plano, né, vitalício, né, então ele precisa acompanhar este aumento da expectativa. As ações judiciais, né, que continuam afetando, hoje de forma muito menor, mas como nós vimos ali, ela teve um impacto realmente significativo no caixa do plano. Pode passar, por favor. Agora nós vamos falar rapidamente aqui com relação à longevidade da fundação, ao plano família associativo, né? Qualquer dúvida que tenha ficado aí com relação ao assunto anterior, a gente está aberto depois às perguntas. Bom, por que a gente está falando aqui do plano família associativo? Primeiro, né, em função da longevidade da fundação, né, porque diferente, né, dos planos que tem, vamos dizer assim, uma curva, né, de vida, a fundação ela tem por objetivo se manter, né? Como o presidente comentou ali na sua apresentação, né, os planos originários aí da fundação, eles são planos já bastante maduros, mas a fundação, e essa foi uma decisão, vamos assim dizer, tomada oficialmente já a partir de 2010, né? A gente está dando continuidade, eu pessoalmente concordo com essa proposta e com esse objetivo. A fundação ela tem então, né, um objetivo de longevidade para além da vida dos planos, né, que deram origem. Então nós temos, né, o plano família associativo aí com 125 milhões de patrimônio, o corporativo, né, que é um plano aberto a empresas com 2,9 milhões, e agora, mais recentemente, o Família Municípios, que o presidente também já abordou. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, nós vamos falar aqui rapidamente, né, do família associativo, né, por quê? Né? Porque a retirada de patrocínio, como o presidente colocou, ela dá duas opções, na verdade, três opções, né? A opção de portar os valores para um outro plano, a opção do saque e a opção de mesclar essas duas primeiras opções, né? Por quê? Porque com a retirada de patrocínio, o plano único termina, não existe a possibilidade de permanecer, né? Então teremos que ir, né, se de fato ocorrer efetivamente a retirada de patrocínio, teremos que ter a escolha, né, de ou ficarmos com os valores ou portarmos para um outro plano. A fundação tem, é claro, né, óbvio, todo o objetivo da permanência, né, de todos nós, aqui digo todos nós, porque todos nós que estamos na fundação, né, mesmo diretoria, né, o corpo funcional, técnico, né, assim como todas as esferas da governança, todos nós somos, por obrigação, participante dos planos, né, da fundação e no meu caso específico, nosso aqui da diretoria hoje, participantes do plano CEPREV, que também é um plano que está no mesmo bojo, no mesmo pacote da retirada de patrocínio. Então, teremos que fazer essa escolha. Qual é o cuidado da fundação? De ter, né, e a legislação prevê, ter um plano preparado para receber, né, estes participantes que são alvo da retirada de patrocínio. Nós temos o Plano Família, e o Plano Família ele vem sendo adequado à realidade. A gente sabe, né, que todos vocês, e também não esperávamos nada diferente do mercado, né, quando se ouve, né, as notícias aí de retirada de planos grandes, retirada de patrocínios de planos grandes, né, os bancos, né, vêm oferecer as suas opções, bancos e outras instituições, né. Natural que isto ocorra, né? Da mesma forma, a fundação também está preparada para, né, receber a todos nós, caso ocorram efetivamente as retiradas de patrocínio. E nós vimos, né, a necessidade aí de adequar o plano família, e o que a gente quer falar aqui é de algumas adequações do plano família, né, para atender tanto as necessidades, né, como aquilo que o mercado vem oferecendo aos participantes,
né? Só lembrando, mais uma vez, pontuar aí que né, somente a partir da retirada de patrocínio é que é possível essas opções para aqueles que já estão em benefício e, com certeza, né, a necessidade de desligamento das patrocinadoras para aqueles que ainda não estão. Então, ele é um plano estruturado na modalidade de contribuição definida, né, assim como nasceu o CEPREV, está em fase de acumulação, não há necessidade de realização de estudos de viabilidade técnica, a taxa administrativa diminui com o crescimento, isso a gente já vai ver com mais detalhes, e mais de 2.400 participantes já, né, dos planos únicos CE e CEPREV são participantes, né? Qual a ideia, qual a proposta da fundação? Que a gente já tenha o plano alternativo, né, para fazer esta migração na medida que for andando a questão da retirada de patrocínio ou que forem ocorrendo desligamentos das patrocinadoras daqueles que ainda não estão em benefício. Pode passar, por favor. Então, o plano tem contribuições flexíveis, né? Desvinculado totalmente da Previdência Social, a aposentadoria a partir de 50 anos de idade e um ano de vínculo, mas para aqueles que já estão em benefício, pode automaticamente entrar em benefício do plano. Pode escolher o prazo para recebimento do benefício, né, no mínimo de 5 anos, tem a opção de receber percentuais, né, à vista e a cada período de anos, conforme o regulamento, 3 anos. A questão da dedução do imposto de renda, né, até 12% da nossa renda bruta do ano pode ser deduzida no imposto de renda, né, então isso é um benefício muito significativo para alguns. Pode passar, por favor. Né, aqui a gente tem, então, como eu falei, né, o crescimento a partir de 16, né, onde se tem de forma mais sistematizada nessa questão do crescimento da fundação a partir do plano, dos planos família, né, que nós estamos falando do associativo, que lá em 16 contava com 506 participantes no total e já em 22 subiu para 6.547, né, sendo que lá em 16 tinha apenas um pensionista e agora nós já temos, né, fechou 22 com um total de 40 e em fevereiro aqui já são 43, um total de 6.983 participantes. O patrimônio, né, que sobe em 16 de 3 milhões para 125 milhões em dezembro de 22, né? A gente já tem aqui o reflexo de vários, né, daqueles que não estavam em benefício, né, que foram desligados ou se desligaram das patrocinadoras e já estão migrando para o Plano Família, além de crescimentos em outras frentes, né? Então, o plano criado em 2010, reestruturado em 16 e hoje ele é o terceiro maior fundo associativo do Brasil. Pode passar, por favor. Então, aqui alguns pontos que a gente acha importante frisar, né, do plano, melhorias que vêm sendo trabalhadas, né, dentro da, da necessidade dos participantes, das solicitações dos participantes, e que é importante frisar que muitas destas alterações e melhorias que estamos em fase de implementação do Plano Família Associativo são frutos aí de solicitação de entidades, né, que representam a todos nós participantes, tanto do Plano Único que estamos tratando aqui, quanto do Plano CEPREV. Né? Então, o plano ele tem não, não tem taxa de carregamento, né? Zero na entrada e na saída. A gente sabe que alguns planos, e isso é muito importante se ler nos detalhes aí, os regulamentos e os contratos dos planos, né? Que muitos têm valores mensais obrigatórios, valores, né, na entrada ou lá na saída, na retirada dos valores. Então, é importante frisar, né? O plano família associativo tem uma taxa única de administração de patrimônio de 0,5% ao ano, né? Essa taxa, essa redução, até o final do ano passado nós tínhamos
1%, na verdade até março desse ano teremos 1%, e essa redução, conforme foi, vamos dizer assim, prometida, né, e foi possibilitada pelo crescimento do patrimônio do plano. Então, taxa de administração de 0,5 ao ano, a rentabilidade entregue já tem esta taxa descontada. Pode passar, por favor. A questão do imposto de renda, que já foi falado, pode passar. Agora aqui propostas, né, de melhoria do plano, então a adoção de perfis de investimento, isso é uma coisa muito importante, tem sido muito falada, né, principalmente mais ultimamente em função das questões de rentabilidades e questões de comparações que são feitas com outros planos que têm outras estratégias de investimento, né, diferente das estratégias da fundação, que pensa sempre nos planos, né, visando o longo prazo, mas, né, a partir das alterações aqui, nós vamos, então, poder ter a possibilidade de escolher se eu quero né, um perfil de investimento mais agressivo, entre aspas, né, ou mais cauteloso. Então, nós vamos poder fazer esta opção, não vai ter uma única possibilidade de rentabilidade. Né? Até mesmo pensando no nosso projeto com relação à acumulação desse dinheiro, daqui a pouco não é um projeto de tão longo prazo, né? Se nós queremos um resultado mais no curto prazo imediato, até aproveitando momentos como agora, né, com relação à taxa Selic, a gente vai ter esta possibilidade que não existia. A inclusão da opção do benefício de sobrevivência, a inclusão da opção de outras coberturas de risco, né, através de seguros, a inclusão da opção de recebimento de benefício por valor determinado com opção de reajuste anual pelo INPC, né, para deixar o plano o mais parecido possível com o plano que vocês, né, do Plano Único, têm hoje. Esse é um dos objetivos. Pode passar, por favor. A inclusão de opção de recebimento de benefício por fator atuarial, a inclusão de opção de recebimento de benefício por percentual de saldo com opção de reajuste anual pelo INPC, a possibilidade de troca de forma de recebimento do benefício, ou seja, nossa escolha não é uma escolha única para o resto da vida, a gente pode, né, ir estudando e poderemos alterar a troca da forma de recebimento, tornar o abono anual, o famoso 13º facultativo, para aqueles que, né, optarem por não receber, poderão optar, pode passar. Transformar o benefício de pecúlio por invalidez em benefício de validez com opção de recebimento único, possibilitar percentuais distintos para os beneficiários designados, né? Então, a gente pode escolher tanto os beneficiários quanto os percentuais, né? Para cada um, não precisa ser um percentual igual. E a opção de designar beneficiário diferente para os benefícios de risco. Todas essas propostas, né? Só ressaltar aqui, várias delas vieram dos participantes, né, ou diretamente ou principalmente através das associações, né, que nos procuraram, fizemos reuniões e a fundação, né, aceitou esse desafio aí de melhorar o plano família associativo, mais uma vez reforçando, esperando, né, tendo um plano aí para receber no caso do andamento dos pedidos de retirada de patrocínio. Estes pontos todos estão em aprovação na Previc, mas acreditamos aí que muito em breve poderemos já estar oficialmente oferecendo para todos. Pode passar. Então era isso, devolvo para o presidente, né, para a gente então receber aí os questionamentos dos participantes. Obrigado. Obrigado, diretor Marcelo Paludo, diretor Bernardo Baggio. Bom, nós vamos abrir agora as perguntas. Nós estamos aqui com uma série de perguntas que foram feitas pelos nossos participantes e eu vou procurar responder em bloco muitas delas, tá? E outras tantas nós vamos entrar também em contato diretamente com o participante. Tem algumas questões que são até casos bem específicos, né? Então, nosso pessoal do atendimento
vai acabar respondendo aí a todos no decorrer dessa semana. Bom, as perguntas principais aqui que o Cirando Rodrigues pergunta, né, sobre a questão da retirada de patrocínio, sobre a questão da reserva. Também tem perguntas aqui da Franciele Matos, né, se eu quiser tirar o valor hoje, eu posso, né? Também tem perguntas do Gilberto, o que que acontece se o fundo garantidor individual, né, é divulgado, né, se o participante vier a falecer, o que que ocorre com o pagamento, né? Também sobre Exaltar, com a pergunta do Fernando Pacheco, a Rejane também pergunta aqui. Eu vou tentar, a Rejane pergunta sobre a questão das pensionistas do Exaltar. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática para todos sobre como que funcionaria a retirada de patrocínio, tá? Que eu sei que é um tema que tem batido muito aqui, e a expectativa das pessoas em relação à sua reserva, né? O que que ocorre? A fundação ela foi criada em 1980, tá? Todo mundo ingressou lá na fundação como sócio fundador em 1980, e nós tivemos a grande maioria dos nossos participantes se aposentando no primeiro processo de privatização em 97. Então, guardem bem esse período, né? Então, de 1980 a 97, as pessoas contribuíram durante 17 anos. Eu vou exemplificar 97 como o período que mais se aposentou, claro que não se aposentaram depois, outros antes, né? Mas no momento da aposentadoria, o participante ele tem a opção de resgatar o seu recurso. Ele não é obrigado a se aposentar. Eu sempre faço uma analogia que enquanto tu está colocando dinheiro na fundação, tu está numa fase de namoro. E no momento que tu decide por se aposentar, tu estabelece ali um casamento com a fundação, e esse casamento, ele é literalmente até que a morte nos separe, tá? Ou seja, todo mundo que decidiu se aposentar, pegando esse exemplo lá em 97, já está casado com a fundação há 25 anos e está, no caso, né, recebendo um benefício, né, e ele não pode sair da fundação, ele não pode resgatar o recurso, e quando vier a faltar, 50% do valor do benefício vai ficar para a esposa, filhos menores, se tiver, ou filhos incapazes, tá? Então, outro não tem direito a esse recurso. Então, esse recurso ele é uma conta conjunta. O plano único, né, como o diretor Paluto explicou, ele é uma conta mutualista conjunta, todo mundo coloca dinheiro lá dentro. Então, essa conta conjunta possui hoje 4.500 pessoas. Ninguém pode sair da fundação, é um casamento até que a morte nos separe, tá? Então, todo mundo contribuiu até 97 nesse exemplo, está 25 anos recebendo e vai receber até o final da vida, né? E como essa conta ela é conjunta, né? O diretor explicou, faltou recurso para essa conta, nós temos que buscar através, né? Infelizmente, através dessas contribuições extraordinárias que tanto o participante como também a patrocinadora contribui para o plano. O que que a retirada de patrocínio, se ela ocorrer, quando ela ocorrer, tá? E eu quero lembrar que ela está suspensa a partir do dia 17 agora, que teve despacho de suspensão no julgamento do dia 15. Então, nós estamos aí há pouco mais de 10 dias, né, com essa suspensão. Então, alguns questionamentos, olha, mas a fundação está fazendo recadastramento, está pedindo um monte de documentação. Bom, até então, até sair essa decisão, nós tínhamos que dar o andamento, né, preliminar, que é recadastrar, enfim, é obrigação legal de se fazer isso tudo, né, a partir da suspensão, né, que ela é recente, nós não estamos mais fazendo isso. Mas, fato, o que que a retirada de patrocínio causaria, tá? Ela causaria uma nova possibilidade, né, das pessoas saírem da fundação. Eu estou falando que lá em 97 muitos saíram, e naquela época, como hoje, já tinha as pessoas dizendo para saírem da fundação, porque vai ter dificuldade, porque tem problema, e muitos colegas até saíram, não se aposentaram. Vocês devem conhecer colegas que não casaram, vamos dizer assim, com a fundação e retiraram o seu recurso, e muitos dos que eu conheço, né, hoje estão com extrema dificuldade e arrependidos, né, porque estariam aí há 25 anos recebendo. Por que que nós divulgamos, né, a reserva individual de cada um? Porque quando saiu a notícia sobre a retirada de patrocínio e que as empresas iriam, que nós iríamos entregar a reserva para cada um dos participantes, muitos deles fizeram esse cálculo. Bom, mas eu estou há 17 anos contribuindo, estou há 25 recebendo, eu não tenho mais recurso para receber na fundação. Se for me entregar a minha reserva, eu não vou ter mais nada. Então, tinha muito essa expectativa, que valor seria essa reserva. Porque quando nós posicionamos os cálculos lá em 31 do 12 de 21, em razão do pedido de retirada,
Esses cálculos eles são para dar uma ideia de quanto que seria, né, a quitação, né, por parte das patrocinadoras desse rompimento contratual, dá para se dizer assim. Então, era necessário, a legislação obriga, mas aquele cálculo é um cálculo prévio e somente acontecendo a retirada é que vai se passar a régua e fechar a conta e ter os valores exatos, tá? Mas como tudo está suspenso, não tem como nós atualizar qualquer cálculo agora, dizer que valores seriam. Eu sei que tem uma ansiedade muito grande para saber se eu vou ter direito, não vou ter direito, quanto que vai ser esses valores, mas o que é fato hoje é que permanece a mesma condição. Casamento até que a morte o separe, ninguém pode sair da fundação a não ser pelo falecimento. Quando falecer, 50% fica para viúva ou filhos menores ou incapazes, tá? Então, não tem nem data, nada relacionado a uma possibilidade de retirar os valores. Se isso acontecer, nós vamos, claro, divulgar e tem todo um processo, aí tem que puxar os cálculos novamente para nova data, atualizar esses cálculos. Esses cálculos levam em base, né, levam como base a premissa do valor do benefício líquido pela expectativa de vida trazido a valor presente, e isso daí seria, no caso, né, a reserva individual de cada um, que poderá mudar, diariamente está falecendo pessoas desse plano, e que acaba a viúva daí entrando num outro cálculo, né, que ela vai receber 50%, então é aquele benefício líquido, né, até o final da vida, e quem falecer, né, fica para o mutualismo, como eu disse, a conta ela é conjunta, né, só tem direito ao benefício da viúva ou filhos menores, e no caso dos exaltar, que apareceu perguntas aqui, o exaltar ele paga a fundação com o único objetivo de deixar um benefício para a viúva de 50% do atual salário dele. Então, quando o exaltar vier a falecer, a viúva passa a ser pensionista aqui, e se tiver uma atividade de patrocínio lá na frente, passa a ter, né, direito aí à individualização da sua reserva aqui na fundação. Então, é isso, tá? Eu sei que tem muita expectativa, mas nós precisamos agora aguardar e não é um período curto, né? Então não tem nenhuma perspectiva aí, visto que saiu a última decisão aí, suspendendo todos os processos recentemente, tá? Então acho que sobre a retirada de patrocínio é isso, tá? Não tem muito o que nós fazer nesse momento, tá tudo suspenso. E eu quero passar aqui as perguntas relacionadas ao investimento e também relacionadas aí à questão da contribuição extraordinária, enfim. Vamos para a questão do investimento. Eu tenho uma pergunta aqui do seu Hélio Ribeiro, né? O seu Hélio Ribeiro, que faz parte do Plano Único. Ele faz aqui, Bernardo, um comparativo sobre que a fundação tem rendido menos que a poupança, né? Eu acho que até tu trouxe ali os dados sobre a comparação com o CDI, né? Eu acho que é importante dizer que hoje tu fazer um investimento atrelado ao CDI, tu não precisa ter gestão, né? Então qualquer fundo, né, que tenha hoje um investimento em linha com o CDI, ele não tem gestão ativa, ele simplesmente está depositado, e aí, claro que nesse momento de crise o CDI ele vai melhor, mas quando o CDI cair, certamente teremos um problema aí para rentabilizar essa poupança. Então, ele faz os questionamentos direto aos nossos profissionais de investimento, o seu Hélio, né, e sobre a retirada de patrocínio, esses déficits, ele está afirmando que não vai ter mais salário. Como eu disse, a retirada está suspensa, mas a retirada ela também tem que ser quitado o déficit por parte da patrocinadora, tá? Então, eu queria, Bernardo, aí que tu pudesse aprofundar um pouco mais essa dúvida do seu Hélio aí sobre esses comparativos, né, com poupança, com CDI nesse momento. Acho que tu até trouxe um quadro ali que mostrou, por exemplo, 2013, 14, 15, que nós perdemos longe para o CDI naquele momento, mas depois nós tivemos uma recuperação muito forte, né, que acabamos aí rentabilizando, né, bem superior ao CDI, que infelizmente essas oscilações aí acabam nos atrapalhando bastante na gestão do investimento. Exatamente, presidente. Acho que talvez o Hélio não tenha, não estava no início da apresentação. Acho que eu até vou pedir para as meninas colocarem de novo a apresentação e o comparativo, né, do plano com os benchmarks de mercado aí. Deixa eu pegar aqui qual o slide aqui. Acho que é o slide 12. Acho que já deve estar entrando aí. Mais um. Aí. É o outro. Esse aí.
Então, acho que agora vamos projetar aí. Acho que o seu Hélio deve estar fazendo referência aí ao ano de 2021, né, que o plano perdeu para a poupança, porque nos demais anos, né, a gente vê aí o plano superando com folga a poupança aí, né, com o ano passado 10,11 o plano contra 7,90 da poupança, né, de fato o ano de 2021 teve aí o resultado negativo, né, como expliquei, relacionado aos ativos marcados a mercado desse plano, né, que acabaram gerando aí o aumento abrupto da taxa de juros, né, ocasionado pela elevação rápida da taxa de inflação no mundo, né, não só no Brasil, o Brasil alcançando aí quase 10%, aí cerca de 10% em 2021, né, necessitou a elevação de 2 para mais de 10% na taxa de juros, né, gerando aí na posição estrutural em NTNBs da Fundação uma perda, né, e também na parte de bolsa de valores também foi um ano bem desafiador 2021, recuperando aí ao longo de 2022, né, não suficiente para superar a meta, mas como a gente vê aí com bastante folga, né, nos últimos anos, em relação aí quase 50, 47% aí, 47 pontos acima da poupança, né, então são fatos, né, que isolados aí em relação a alguns anos, mas que, né, imagina, seu Hélio, movimentar os 1,8 bilhões aí, que é o patrimônio desse plano, em curtos períodos de tempo, ele não só é difícil, né, e até pode gerar perdas ainda maiores para o plano, também ele se mostra, né, como mostrei depois, muito difícil do ponto de vista de acertar os times, né, porque se em 2021 fosse para a poupança, né, e mantivesse recurso, tivesse alguma dificuldade em levar 2022 para os ativos que o plano tem, já teria uma perda aí de cerca de 2%, né, então, em momentos, pode ser que venha acontecer, né, como aconteceu aí a perda ao CDI, né, mas ao longo do tempo vê que a estratégia de investimentos, né, de previdenciário, ele tem que olhar o longo prazo, né, a gente não pode ficar olhando anos específicos ou ativos especiais, né, senão a gente vai ter que olhar, olha, 21 foi melhor isso, mas 22 foi melhor aquilo, né, todas as estratégias elas levam o longo prazo, né? A gente tem um passivo, que é esses compromissos que nós temos com os participantes, né? Esse passivo desse plano, ele vai até 2080, né? Que é a expectativa de pagamentos aí desse plano. Então, nós projetamos o investimento para que ele consiga até 2080 ser cumprido, né? Ele não, esse é o passivo, essa é a obrigação desse plano, né? E não anos específicos. Caso contrário, nós eventualmente em anos específicos nós teríamos aí alguma vantagem, em outros anos uma desvantagem, mas no longo prazo a gente não conseguiria atingir o resultado aí que é superar, né? Os índices, né? E ficar aí próximo aí à TMA, né, exceto aí o ano de 2021, que foi um ano, como nós comentamos, fora da curva e que ao longo, né, dos anos e ao longo da vida do plano a gente viu isso acontecer, né, algumas vezes, né? Isso não é uma característica do plano único, né? Isso é uma característica de todos os planos e não só planos no Brasil, mas também planos no mundo, né? Se for observar, planos dos Estados Unidos também tem dificuldades, plano na Inglaterra, né, também tem dificuldades, então planos na Europa também essas dificuldades, isso não é uma exclusividade de planos de previdência no Brasil, isso é cenários que acontecem ao longo, né, em todos os países do mundo e justamente nesses momentos de maior dificuldade aí de retornos de taxas de juros, justamente pelo cenário, né, e pela dificuldade que os planos têm de ficar mudando posições de forma muito brusca, né, e rápida, isso como demonstrei em outra situação ali, em outro slide, isso pode gerar perdas ao longo do tempo que são maiores aí do que benefícios de curto prazo, né? Até porque nosso horizonte, nosso compromisso é com longo prazo, infelizmente aí nós temos essa legislação que obriga que a cada ano, né? Acho que isso já está em discussão aí no âmbito do segmento de retirar essa necessidade de que a cada ano e sim observar o ativo e o passivo do plano, ver se eles estão condizentes para o atendimento do objetivo de longo prazo, né? Isso já está em discussão no segmento para mudar essa regra de que a cada ano, né, e justamente porque anos podem ter eventos específicos, mas que o plano ele é estável e ele tem seu compromisso com o seu passivo.
Tudo bem, obrigado, diretor Bernardo. Tem alguns questionamentos aqui do seu Osni, que eu até vou passar para o diretor Paludo. Ele é integrante do Plano Único, né? E ele falou aqui sobre caso ele retire o recurso, se haverá descontos, né? Como eu disse, ele não pode retirar já vou responder essa, que não se pode retirar os recursos somente quando ocorrer a retirada de patrocínio. E aí tem o imposto de renda, né? Se for feito o resgate. Mas ele traz aqui, falou da pergunta também, né, sobre, com relação à questão que, em resumo, né, ele coloca, o problema somos nós porque não morremos no tempo estabelecido. E que a CE retirou recursos do Plano Único lá na questão da migração, né? Aí a pergunta dele é se não deve ter trazido a LIDE, né, para equilibrar o plano único. Então, o questionamento dele é se sobre o processo de imigração, se isso retirou algum recurso do plano único, né, mas na época isso foi também feita uma individualização dessas reservas e, claro, né, ele também demonstra aqui a preocupação sobre a questão das tábuas, né, de longevidade. Acho que até tu tiveste já falado ali sobre o que impactou esse plano, né? Perfeito, presidente. Até citei falei em um problema bom, né? Realmente, com relação, primeiro, né, à questão lá da criação do CEPREV, a gente percebe que, né, um movimento não só da CE, mas de outras empresas, e vamos ficar assim, no âmbito das grandes estatais do Rio Grande do Sul, né, para sermos mais específicos, nos compararmos com os nossos iguais, hein? Grandes estatais do Rio Grande do Sul com planos semelhantes ao nosso plano único, né? E a gente vê um movimento, né? E um movimento, na verdade, a nível de Brasil, e isso continua até hoje, da migração para os planos CDs, né? O plano com saldo de conta, né? Onde não existe a vitaliciedade, a não ser aquela, né, contratada, que é a opção que a gente está dando aí no plano família. Existiam movimentos semelhantes, né, de criação de outros planos e de incentivo à migração nas outras estatais, algumas estão tentando até hoje, né, na CE isso ocorreu lá com a criação do CEPREV final 2002, né, se entendeu na época, né, que, como o presidente falou, os valores foram individualizados naquele momento, né, e cada plano ficou com o seu valor correto e adequado, né? Então, entendemos que não. A primeira pergunta, nós entendemos que não. A questão da, da expectativa de vida, né, como foi falado, o presidente Baggio até agora, né, colocou um número que eu acabei esquecendo, né, nós temos que pensar no plano até 2080, né, e a cada ano a gente tem que olhar todos as condicionantes do plano, e aí vamos no detalhe até da questão de crescimento salarial, né, de entrada em aposentadoria, para ter o equilíbrio do plano lá no final, até, né, pagar a última pensão da última viúva, como o presidente costuma falar, né, lá no ano de 2080. O objetivo é esse dentro do regramento do plano, né? É claro que, e a gente falou no início aqui, ninguém gosta de dar notícia ruim, né? Mas a fundação, como gestora do plano, ela tem essa obrigação de buscar o equilíbrio do plano, e quando o equilíbrio do plano não acontece, existe, né? Quando se tem déficit, existe essa necessidade das contribuições extraordinárias. Pegando os exemplos que eu citei antes aí das grandes estatais aqui do Rio Grande do Sul, que tem os seus planos BD, benefício definido também, a gente vê que, na verdade, e aí não é uma questão de nivelar por baixo, vamos dizer, mas a situação, né, do nosso plano único aqui da CE, ela é muito melhor em termos de contribuição extraordinária do que os outros planos que a gente pode fazer o comparativo, planos próximos e semelhantes.
É uma realidade, como o Baggio falou, né, o diretor Baggio falou, uma realidade de Brasil, uma realidade de propostas, de planos de benefício que o mundo todo atualmente, né, já fez revisões e já fez alterações, e cabe à fundação, né, primeiro, buscar sempre a melhor gestão. Nós somos a gestora desses recursos, né, a gestão desses planos está confiada à fundação, buscar sempre a melhor gestão, a maior rentabilidade e a busca do equilíbrio do plano ao longo de toda a sua vida, mesmo que isso impacte, né? E infelizmente nós estamos falando disso agora, em contribuições extraordinárias. Muito bem, obrigado, Paludo. Nós temos aqui diversos questionamentos, né? O Dilson, né, que questiona aqui sobre essa questão dos déficits, né, sobre o fato do plano ser deficitário. Acho que o diretor pincelou bem isso, né, que os planos nesse modelo, né, como é o plano único, eles foram todos fechados, né, a nível mundial, porque o custo da vitalicidade começou a ficar bastante alto e a imensa maioria fez migrações em massas, né, desses planos para outros planos, em razão desse risco atuarial, né? E o plano único, quando teve essa migração, de certa forma, deu uma aliviada nessa migração, porque lá em 2002, 95% dos ativos na época migraram, né, para o CEPREV. E os ativos, no caso, saíram desse cálculo atuarial e eles tiveram ganho de salário na patrocinadora, lembrando que o modelo de aposentadoria nesse plano é a média dos últimos 36 salários de contribuição, então acabava se aposentando, né, com um salário médio dos últimos 36 meses, e isso acabava sendo levado, né, pela vitalicidade do plano, trazendo impactos aí e necessidade de equacionamentos de déficits, né. Isso não é né, uma prerrogativa única, né, desse plano. Nós temos hoje contribuições extraordinárias neles, o que é muito ruim, né, as pessoas têm que fazer esses pagamentos, né, mas esse modelo de plano, né, ele já está fechado há bastante tempo aí, em praticamente todas as entidades, né. Tem perguntas aqui do Gilberto Valdez sobre os valores, né, divulgados do fundo individual, já estão calculados com as regras atuais da legislação de retirada de patrocínio? Não, como eu disse, né, lá no pedido de retirada, nós fizemos o cálculo individual de cada uma das reservas para aquele momento e iríamos, né, ter o cálculo definitivo quando ocorresse a retirada. E a retirada, ela está suspensa e vários participantes aqui estão questionando, não, mas eu prefiro a retirada, o que que a fundação está fazendo, né, em favor da retirada? A retirada de patrocínio, de certa forma, ela é muito ruim para todo mundo, de maneira geral, porque ela acaba tirando, vamos dizer assim, aquela garantia do benefício vitalício. A gente sabe que os participantes que pegarem uma reserva nesse momento, né, pode até parecer ser um valor atrativo, né, mas esse é o salário do mês de todo mundo, e a gente tem, por exemplo, lá de 97, que eu digo para vocês, de muitas pessoas que não fizeram o casamento, né, com a fundação e não transformaram o seu saldo em benefício, que se arrependeram uma vez que pegaram esse recurso e acabaram gastando, né? Então, mesmo tendo essa questão da própria extraordinária, né, desses descontos, ainda assim a vitalicidade é algo importante e também fica 50% do benefício para a viúva. Mas, né, o pessoal fica dizendo que nós estamos aceitando, né, o que algumas entidades estão fazendo, estão deixando eles fazer o que querem e citam, né, até essa entidade, mas não, nós só paralisamos o processo porque essa entidade ela conseguiu uma decisão judicial. Decisão judicial não tem discussão, né? As pessoas podem até discordar, mas não se discute, tem que ser cumprida, né? Então, hoje nós estamos sob um efeito de uma liminar, e essa liminar nos proíbe de, inclusive, fazer qualquer negociação como fundação para individualização dessas reservas e para entregar, vamos dizer assim, esses recursos para os participantes. Por isso que nós vamos ter que, de certa forma, conter a ansiedade, porque tudo indica, né, que isso vai muito longe, né, essa decisão, ela é bastante recente, né, então não tem como atualizar cálculo nenhum, não tem como fazer esse processo andar, está todo ele paralisado. Então, por isso que, de certa forma, a retirada de patrocínio, a gente sabe que traz mais ansiedade, mas, né, nesse momento, é um assunto que nós não deveremos aí ter nenhuma evolução, né, enquanto tiver essa liminar vigorando. Então, tem muitas perguntas aqui, principalmente de familiares, de participantes. A gente sabe que
é um público com idade bastante avançada, então quem acaba acompanhando a fundação às vezes é o filho, às vezes é o neto, né? Então tem muitas perguntas aqui de familiares e também mesmo que nós não consigamos responder todos os familiares, nós vamos estar aí entrando em contato pelo próprio WhatsApp, né, que cada um tem nos mandado aqui. Bom, eu estou dando uma olhada aqui, tem algumas perguntas, né, sobre a questão, a Maria Idelma Correia, né, se a fundação age corretamente porque perde tantos processos judiciais, né? Veja que muitas dessas questões judiciais, elas também estão relacionadas à patrocinadora, e nem é a ação da fundação, né? Lá em 97, como eu disse para vocês, se aposentou a maior parte dos nossos participantes e se aposentaram na época, para se ter uma ideia, 3.000 colegas, né? E muitos deles ainda não tinham a idade, né, e as carências cumpridas para entrar aqui na fundação, e eles ficaram sendo pagos, né, por uma cláusula do acordo coletivo na época, chamada cláusula 25. Quando eles ficaram na fundação como se ativo estivesse, né, e recebiam essa complementação pela a patrocinadora, pela CE na época. Só que aqui na fundação, como eles eram ativo, como é que nós calculamos o benefício de cada um? Média dos últimos 36 salários de contribuição, menos um teto do INSS, no momento da aposentadoria. E as pessoas foram na justiça para buscar, né, uma defasagem que tinha ocorrido no teto do INSS, porque eles tinham se aposentado pela patrocinadora lá atrás, né? Então, era na justiça trabalhista, na época, que esses processos foram ingressados, a imensa maioria deles, né? Então, a pessoa não contribuiu aqui sobre esses valores, mas acabou ganhando na justiça trabalhista o direito, né, do desconto do teto do INSS. Essa foi uma das causas que mais gerou impacto nos planos, né, como foi falado pelo diretor, em valores históricos, né, foi tirado aí praticamente R$ 1 bilhão desse plano. A fundação ela não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o plano, né, então todo mundo que ingressou na justiça e ganhou nessa diferença do teto não foi por erro da fundação, né, como expliquei para vocês, tinha essa questão relacionada à patrocinadora, acabou aí, de certa forma, né, saindo, né, do mutualismo do plano para pagar essas contribuições. Hoje isso já não é mais uma dificuldade, né, mas claro que essa gordura que nós teríamos aí, que foi paga no passado, agora, né, nesses momentos aí de crise, de dificuldade com a rentabilidade, acaba também pesando, né? Bom, eu vou dando uma olhada aqui, o que que nós temos mais de perguntas, né? Então, sobre essas questões relacionadas ao investimento, acho que a grande maioria delas aqui já foram respondidas, nós já estamos aí estourado, né, um pouco o nosso tempo da nossa live aí, que já estamos indo para 2 horas e depois ela vai ficar gravada. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade em assistir se fica muito longa, né? E acho que eu já respondi principalmente as questões relacionadas ao Exaltarcos, né? E eu quero abrir aí para os nossos diretores para fazer aí a complementação final. Se porventura surgir mais algum ponto aqui, ainda a gente responde. Senão, nós devemos estar respondendo aí todo mundo no WhatsApp, né? Que também já deixaram aí conosco. Muitos participantes aqui também pedindo para ingressar no plano Família Previdência, colocar seus familiares, isso é importante, né? Nós que temos uma previdência complementar e não dependemos unicamente do INSS, temos a obrigação de incentivar as pessoas à nossa volta a fazer uma poupança previdenciária, né? Esse momento é um momento de crise na questão da rentabilidade, mas é um ótimo momento para se colocar recurso, né? Os recursos novos que entram aqui estão sendo comprados títulos do governo a uma taxa bastante considerável, né? Que significa montar uma poupança aí de longo prazo, fundamental para lá na frente não depender somente do INSS. Todo mundo quer ter saúde, né? Mas a saúde financeira é algo que precisa ser cuidado e nós que somos uma pequena parcela da população que tem uma previdência complementar, precisamos ensinar os demais. Então, tem muito avô abrindo esse plano para o neto, colocando o filho, e muitos têm questionado aqui como faz para abrir o plano. O nosso pessoal também vai entrar em contato, como vocês viram ali, é um plano que tem crescido bastante, né, o que demonstra uma preocupação das pessoas também com o futuro, o que é importante, né, e essa entidade aqui, o que fez ao longo dos seus 43 anos é cuidar do futuro das pessoas, né, e tem muitas pessoas que ainda nem no ventre chegaram, que nós ainda vamos cuidar da poupança previdenciária delas. Eu passo aí para as considerações finais, diretor Barge. Gostaria de agradecer a todos aí que participaram conosco dessa live, né? Isso
questões que foram postas ou não foram postas, né? Fiquem à vontade aí para encaminhar para o atendimento, o pessoal também do investimento para esclarecimentos mais aprofundados, estamos aí à disposição também. A questão dos investimentos, a gente sabe, são momentos, né? As pessoas que estão nesse plano aí estão desde 1900, pelo menos mês de 1980 aqui na Fundação, né? Alguns talvez há 43 anos, sabem bastante que o Brasil ele passa por ciclos, né? O mundo passa por ciclos e o Brasil passa por ciclos cada vez mais rápidos, né? Hoje a gente tem aí ao longo dos últimos 15 anos diversas situações que já ocorreram na economia, né? Nós já tivemos desde 2008, crise subprime, crise da Europa, crise de dívida dos países europeus, depois crise do Brasil, crise, impeachment, greve dos caminhoneiros, depois pandemia, então, e ao longo desses últimos, e apesar de tudo isso, a gente tem visto que o plano, ele tem retomado, né, próximos aí da meta dele, os resultados dos investimentos eles superam em muito CDI e outros índices, mas por vezes vai ter essa volatilidade, né? Isso é fruto, isso é resultado, né? Volatilidade por vezes a volatilidade acontece quando há visões de longo prazo, né? Por vezes as pessoas preferem reduzir o sofrimento no curto prazo, mas, mas vai ter uma frustração de longo prazo quando do benefício, né? Por vezes, olha, eu quero não ter esse resultado negativo no curto, mas o resultado no longo prazo ele vai ser impactado, né? Porque previdência e investimentos de longo prazo eles acontecem, né? Tem esse tipo de evento, a gente mostrou aí nos resultados do plano, quando ele supera com bastante folga aí o CDI, para aqueles, né, que porventura quando e se ocorrer a retirada de patrocínio, né, quiserem migrar para o Família lá, nós vamos implementar vários perfis de investimento naquelas pessoas que não querem de forma alguma ter esse sentimento de curto prazo, vai ter essa opção, né, de acordo com aquela perspectiva e horizonte, né, cada um individualmente fazendo a sua análise, né, e aquele que tiver aí a visão de mais longo prazo também vai ter essa opção. Então a gente vai implementar todas as opções, dar esse horizonte para cada uma das pessoas e cada um fazer a sua escolha individual acerca das suas características pessoais, né? Então, mas ao longo do tempo aí a gente vê que o plano ele é positivo, né? Tem a questão mutualista, né? Mas isso, a questão dos equacionamentos anuais tem sido, né, objeto aí, como já comentei, objeto de discussões no âmbito do segmento, tem uma sensibilidade aí a partir desta gestão da Previ, que a gente vê uma sensibilidade, né, dos órgãos de regulação, a gente vê uma sensibilidade acerca dessa discussão e desses pleitos, né, isso não é um fato, como comentei, não é um fato da Fundação, não é um fato do plano da Fundação, é estrutural e esse debate tem ouvidos, né, na atual gestão dos órgãos de regulação aí, e acho que a gente deve ter e ampliar esse debate para que isso seja mais proveitoso, né? Até mesmo de estratégias diferentes para a resolução, uma vez que não dá para a gente ficar olhando no curto prazo para a déficit, enquanto a gente tem que olhar no longo prazo para o investimento, né? São duas visões antagônicas que eu acho que tem espaço aí para um debate ampliado. Ok, eu de minha parte também gostaria aí de agradecer esta oportunidade, né? Confesso que tenho uma certa dificuldade com a impessoalidade das lives, né? Prefiro as palestras presenciais, mas com certeza aí logo na sequência nós já abriremos aí mais um ciclo de palestras para ir, né? O pessoal, todas as cidades aí que tem um interesse de que a gente vai conversar pessoalmente, mais detalhadamente, por favor, né, entre em contato e como é histórico já na fundação, né, nós vamos fazer aí esse ciclo de palestras no interior, aqui em Porto Alegre também, para a gente ir conversando, discutindo. É um momento de muito desafio, é um momento de desafio na questão econômica, né, situação de país, situação de mundo, né, e a situação do país, ela é bastante complexa e desafiadora, né, mas a gente está
juntos, né? Somos todos participantes. Nós, enquanto gestão, estamos aqui carregando o bastão por 4 anos, né? Logo ali na frente entregaremos para outros, assim como recebemos de outros, que buscando sempre o melhor para a nossa fundação. Já são 43 anos de história, somos o maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul e pretendemos continuar, né? Prestando sempre o melhor serviço. Nós temos o dever de fidúcia, né? Fidúcia tem a ver com confiança, né? E nós temos essa obrigação com os planos, com os participantes, com os patrocinadores, como gestores dos planos, né? Esta é a nossa posição enquanto entidade. E precisamos e buscamos, com certeza, diariamente fazer o melhor possível para entregar, né, a melhor gestão, o melhor resultado para todos. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, diretores. Quero agradecer a todos aí que entraram em contato, fazendo seus questionamentos. Tem alguns questionamentos aqui que eu acho que é importante também aproveitar para responder sobre o plano único, o reajuste anual, né? Os planos, eles prevêem o reajuste pelo INPC. O que ocorre é que os regulamentos anteriores tinham a previsão das somas positivas do INPC. E esses regulamentos eles foram ajustados porque não faria sentido, né, tu dar um ganho real, dar um aumento maior para os participantes e cobrar também extraordinário do participante, porque isso acabava também gerando o déficit. E agora, nesse último ano, teve um descasamento daí entre o Plano Único e o CEPREV, porque o CEPREV, como está com o regulamento judicializado, em razão de um processo, né, de imigração, né, sem paridade, acabou que teve um reajuste diferente entre os planos e por isso o comparativo, né, das pessoas. Mas o plano, o regulamento do plano, ele é bem claro sobre o INPC, só que no ano passado nós tivemos aí meses que deu deflação, né? Então, quando deu deflação, acabou descontando, mas o plano ele foi reajustado pelo INPC e o CEPREV não teve essa deflação, né, aplicada em razão da judicialização do regulamento do plano, que não pôde ser ajustado. A Maria e Delma também mandam um texto aqui para nós depois também vamos responder, né? Tem também vários participantes, né, mandando elogios aqui. O Celso Barcelos fala que é notória a eficiência da Eletroce na gestão dos investimentos, né? Pergunta se existe alguma ideia de devolver ou deixar de contribuir, ou mesmo anexar ao ativo dos planos essa cobrança extraordinária, caso tenha êxito nas aplicações em que tenha o aumento extraordinário do patrimônio. Sim, Celso, no caso da recuperação, vamos dizer assim, de ter superávit do plano, nós também temos que distribuir ele ou diminuindo o valor da extraordinária ou diminuindo o tempo, né, de contribuição dessa extraordinária. Então, né, é a nossa torcida e é a busca da fundação para que nós possamos aí, né, tendo rentabilidades extra, passando, né, essa crise toda aí, nós possamos ir diminuindo, né, os valores dessas contribuições. Bom, pessoal, agradeço muito, né, as contribuições de todos, né, e também, desde já, a gente nos coloca à disposição aqui na Fundação, né, o diretor lembrou que nós vamos aí retomar também o nosso roteiro de palestra do interior, poder fazer conversas pessoalmente aí com todo mundo, né, e estaremos aí sempre também à disposição para responder os nossos participantes, né, lembrando aí e qualquer novidade nós sempre vamos estar informando no nosso site, né, que é o mecanismo oficial da fundação. A gente sabe, né, que tem muito, antigamente se falava muito na rádio peão, na rádio corredor, né, hoje a gente tem a rede social, né, a rádio WhatsApp, é tudo muito instantâneo, muito rápido, né, você sabe que como nós estamos falando de poupança individual dos participantes, os agentes financeiros do mercado começaram a procurar diretamente os nossos participantes, procurar entidades no nosso meio, né? Porque isso desperta o interesse de muita gente. Então, o que a gente pede para vocês é sempre buscar informação no canal oficial, né, da Fundação, que ali sempre nós vamos estar disponibilizando todas as informações. A gente sabe que tem muitas pessoas se apresentando por aí, vendendo dificuldades, para ali na frente se apresentar como solução. Isso é muito ruim, isso muitas vezes apavora o nosso participante. Nós temos que estar preparados e saber lidar com isso, né? Como eu disse, né, a fundação ela não iniciou agora, hoje nós estamos cuidando da fundação, mas muita gente passou por aqui ao longo dos anos, outros virão depois de nós, mas são 42 anos de história, né, uma fase de acumulação de namoro, um casamento longevo, né, e a gente espera poder estar junto aí, né,
por muitos e muitos anos, né? Nós que ainda estamos colocando o recurso aqui para transformar em benefício lá na frente. Então, agradeço muito a atenção de vocês e essa live ficará disponível no nosso canal no YouTube, né, para que também os demais participantes possam assistir. Recomendo a vocês que também divulguem, né, que quem não viu possa assistir, acompanhar e nos mandar também questionamentos e dúvidas. Muito obrigado, um abraço para todos vocês.